Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para todas. Estou aqui começando a nossa live prometida que vocês votaram sobre detox digital. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios e estratégias para uma vida mais equilibrada. E é isso aí, né, gente? Quem nunca perdeu um tempinho a mais ali no telefone, achou que ia só se divertir um pouquinho em rede social, quando viu já estava mais ansiosa, se comparando com todo mundo, ou acabou perdendo o controle, gastando mais do que queria, porque essas propagandas, parece que só da gente pensar que quer comprar alguma coisa, o algoritmo já mostra o anúncio certinho do que a gente quer, não é? E a gente fica até se perguntando, será que eu falei? Como é que o telefone descobriu? E aí acaba perdendo o controle. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te explicar muita coisa legal sobre o nosso cérebro e por que às vezes a gente precisa de um detox digital e se esse é o seu caso. Já me fala aí nos comentários se você sente que tem perdido o controle em relação ao seu uso de redes sociais, tá bom? Eu quero saber. Então, meninas, hoje nós vamos explorar como melhorar a nossa relação com a tecnologia, reduzir o estresse, aumentar o nosso bem-estar, que nós possamos usar a tecnologia a nosso favor. Também vou mostrar para vocês umas estratégias muito boas. Então, por que, afinal de contas, fazer um detox digital, não é? Se isso, quem inventou essa moda e o que isso significa? Então, o detox digital é quando a gente permite ao nosso cérebro ter mais autocontrole e começar a fazer de fato uma escolha. Agora eu quero estar na rede social, ou então não, esse momento eu vou fazer outra coisa, vou conseguir me desligar dos vídeos, do WhatsApp e viver a vida real, mundo real e menos virtual. Então vamos lá. Para quem é esse conteúdo? Esse conteúdo de hoje é para você que quer estar no controle da sua mente, para você que quer ter mais tempo para fazer o que realmente importa e para você que quer usar as redes sociais de forma inteligente. Então vejam, vocês sabem, a nossa atenção vale muito dinheiro. Por isso que as pessoas fazem de tudo, até dancinha no TikTok para ter a nossa atenção. E também o nosso tempo é um bem extremamente valioso, riquíssimo. Então, nós temos que cuidar muito do que a gente coloca a nossa atenção e o nosso tempo. E o que não é esse tema? A doutora Ju agora vai falar que tecnologia é ruim, que a gente não pode ter acesso a ela. Nada a ver. É claro que a tecnologia pode ser usada a nosso favor, para o nosso bem. Inclusive, medidas digitais de psicoeducação, de saúde mental, são extremamente estudadas. Muito por conta da pandemia, né, onde a gente fez muito atendimento online, consultas, psicoterapia, grupos. Então, a medicina quer sim usar as ferramentas digitais a nosso favor. Então, não estou culpabilizando a tecnologia, não sou a favor de você simplesmente não usar seu celular, não, tá? Bom dia, Gui, bom dia a todo mundo que tá chegando. E também não é meu objetivo te deixar alienada do mundo, né? Eu vou ser sincera, pessoal, eu acho um absurdo uma pessoa falar com orgulho, bater no peito, falar, eu sou analfabeto digital, não sei o que é inteligência artificial. Eu sinto muito. A notícia é, você vive no mundo digital, você não pode ser um analfabeto digital. Assim como as pessoas que realmente não sabem ler e escrever, que são analfabetas, precisam ter acesso à educação, né, e aprender. Nós também, dentro do mundo digital, não podemos ser analfabetos digitais. Nós temos que aprender a usar as ferramentas justamente para não sermos vítimas, para não sermos manipuladas. Nós temos sim que entender e usar tudo isso a nosso favor. Então, afinal, qual é o problema, né, da grande exposição digital? Gente, são feitos muitos estudos sobre o uso de telas, redes sociais e o impacto disso na nossa saúde mental, saúde emocional e física. Vocês sabem que existem assim recomendações bem rigorosas para crianças, adolescentes, para o uso de redes sociais e acesso a jogos e o tempo de tela, que a gente chama, né? Tempo de tela é a soma do nosso tempo na televisão, no celular, no computador.
E claro que para os adultos, apesar de nós já termos aí mais maturidade neurológica, né, um cérebro já totalmente desenvolvido, nós também temos que ter cuidado, porque o uso excessivo de telas está muito relacionado a consequências como ansiedade, estresse, sobrecarga, insônia. Nossa, gente, olha, eu vou falar pra vocês, antes do iPhone existir, as pessoas se queixavam muito menos de insônia, mas é muito menos, tá? Pelo contrário, as pessoas se queixavam assim, eu durmo muito, perco a hora e tal. E hoje em dia, nossa, acho que não existe uma pessoa que nunca perdeu o sono por conta do uso de muito telefone, ficou assistindo, maratonando série até altas horas, depois não conseguia dormir. Isso impacta muito na nossa produtividade. Então, muitas pessoas que acham que não tem tempo para nada, na verdade, elas estão perdendo muito tempo em rede social. A gente chama isso de distração, perdendo muito tempo com coisas não importantes e daí sentem isso. Eu não tenho tempo de nada, né? Não é exatamente essa a questão, é questão de prioridades. Então, fala aí pra mim, coloca nos comentários quais são as suas dúvidas sobre o uso de telas que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Como o cérebro reage a esse estímulo constante? Então, nós temos que falar aqui da dopamina rápida, a famosa dopamina, que todo mundo hoje já ouviu falar. É importante fazer exercício porque libera dopamina, cuidado com a dopamina. Então, vamos lá. A dopamina é um neurotransmissor, é uma substância que o nosso cérebro utiliza em várias vias. Uma delas a gente chama de circuitaria do prazer. Então, a dopamina ela é liberada no nosso cérebro em uma das áreas, né? Chama núcleo accumbens, que é a região do prazer. E a região do prazer, ela é uma região do cérebro muito antiga, primitiva. Ela existe para garantir a nossa sobrevivência. Então, a alimentação, para a gente tomar água, para procriar a nossa espécie. Mas a gente, o ser humano, como espécie, libera dopamina em várias outras situações. Quando você está perto de alguém que você gosta, quando você alcança um resultado que você busca, quando você faz exercício físico, mas também quando você tem comportamentos que nós chamamos de dopamina rápida, que dá um pico de dopamina muito rápido, que é um prazer instantâneo. Geralmente, prazer imediato, recompensa imediata para o cérebro, não está relacionada a ganhos de longo prazo. Então, assim, comeu aquele brigadeiro maravilhoso, aquela panela de brigadeiro, dopamina rápida. Uso de álcool, dopamina rápida. E o uso de redes sociais também está relacionado à dopamina rápida, porque são estímulos muito grandes para o nosso cérebro. Por quê? Porque a gente é meio que bombardeado. O que nós precisamos entender em relação a também conteúdo de redes sociais é que eles não são feitos assim do nada, né? Assim, uma coisa que brota, uma criatividade e tal. O cérebro é extremamente estudado antes que se coloque ali um conteúdo online, tá? Principalmente questão de propagandas, né? E também mesmo de pessoas que têm muitos seguidores e tudo mais. Então, o que acontece? Existe uma área do marketing que se chama neuromarketing. Você já ouviu falar? Se você conhece, me dá um alôzinho aqui nos comentários. Para quem não conhece, neuromarketing é uma forma de se estudar se aquela propaganda, se aquele anúncio, se aquele conteúdo vai provocar no ser humano reações de dopamina rápida, principalmente. Então, os pesquisadores de neuromarketing, eles testam conteúdos, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma propaganda, e nos sujeitos, né, da pesquisa que são estudados, as pessoas que estão lá, é como que uma plateia de teste, se monitora a pupila delas, se o olho dilata quando elas vêm, frequência cardíaca, respiratória, a questão da adrenalina. Então, já se sabe que aquele conteúdo meio que vai viralizar, porque naquela amostra houve sinais corporais mesmo, físicos, de que aquilo causou uma reação intensa no corpo da pessoa. Então, não é um conteúdo que aleatoriamente vai viralizar, ele é um conteúdo estudado, tá? Além disso, existe também um estudo disso que eu expliquei para vocês, da dopamina rápida. Então, já se sabe alguns gatilhos mentais, que a gente fala, que estimulam o cérebro a ficar ali refém. Então, como a dopamina rápida libera, ela tá relacionada muito ao prazer do nosso cérebro, fica difícil para o cérebro se desligar dela.
Principalmente se você está muito cansada, se você está sobrecarregada. Seu cérebro, ele já usou todo o autocontrole que ele tinha ao longo do dia. Porque você trabalha, você tem que cuidar das crianças, você tem que arrumar sua casa, você tem que pagar um monte de conta. Então, seu cérebro já ficou ali bastante tempo envolvido em atividades que ele tem que ser constantemente lembrado. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque é importante, porque tem a ver com os meus valores, eu estou cuidando dos meus filhos, ou porque eu preciso receber meu salário, porque eu tenho uma meta para bater, eu tenho um projeto para finalizar. Isso é difícil pro cérebro, sabe, gente? Essa questão de eu ter que olhar lá na frente para alcançar um objetivo demanda bastante autocontrole, né? Então, isso assim, eu vou estudar 5 anos para no final ganhar um diploma, eu vou trabalhar 30 dias para no final do mês receber meu salário. Isso demanda do cérebro muito autocontrole. Então, como ele já fica o dia todo tendo que se controlar, quando a gente tem uma pausa, é natural, é entendível, porque o cérebro pode ficar refém de dopamina rápida. Porque ele já não tem mais autocontrole para também falar, opa, peraí, já deu meus 10 minutos, já passou da hora, o que eu tô fazendo aqui? Entrei no telefone para responder um WhatsApp, quando eu vi já tô assistindo um monte de vídeo aqui, né? Vendo vida de celebridade, vendo influencer, nada a ver com o que eu queria fazer. Então é por isso, tá? A gente chama algumas áreas cerebrais de cérebro reptiliano, porque são áreas que até os répteis também têm no cérebro. Então veja, né? Isso tem a conotação de ser uma área bem primitiva do cérebro. Então por isso que esse estímulo é difícil para o cérebro ter autocontrole, entenderam, né? E também, pessoal, o que acontece com a dopamina? Dopamina rápida, então assim, desde você comer um alimento hiperpalatável, que a gente fala, por exemplo, um doce que tem assim um pouquinho do salgado junto com o doce, tem um crocantinho. Pensa no Ferrero Rocher. O Ferrero Rocher, aquele bombom, é um excelente exemplo de um alimento hiperpalatável, porque ele tem o molinho, né, da Nutella, dele tem o crocantinho do avelã, tem uma casquinha, são vários sabores. Isso pro nosso cérebro é muito estímulo sensorial, é difícil pro paladar, porque você vai mastigar, ele é crocante, tem um cremosinho, tudo estimulando. É difícil parar em um só. Você comprar uma caixa de Ferrero Rocher, me fala quantos que você come de uma vez. É difícil ficar no primeiro. Com a rede social, a mesma coisa. A gente tem estímulo visual, estímulo sonoro, vários takes e tal. Tem que fazer, né? O pessoal precisa manter a nossa atenção sempre ali. E daí, com isso, a gente vai liberando dopamina. E o nosso corpo, o nosso cérebro, na tentativa de se reequilibrar, ele começa a liberar menos dopamina. Menos. E isso pode gerar aí uma certa déficit de dopamina a longo prazo, tá? E daí você sempre vai querer buscar mais, uma dose a mais. Então você tá entendendo o que eu tô falando, né? Chega a ter características de dependência mesmo, porque o cérebro precisa daí de consumir cada vez mais conteúdo para ter aquela dopamina. E isso, como eu comentei anteriormente, mas vai trazer muitos sintomas para nós. Sintomas ansiosos. Então, tem pessoas que consomem muito conteúdo, a gente fala ansiogênico. É muito preocupado com as eleições, com a política, com um monte de coisa. E com maus tratos de animais, sei lá, tô pensando aqui. Vários conteúdos que são envolventes e além de liberarem dopamina, liberam adrenalina, né? Que é um outro... É o hormônio de resposta ao estresse. Porque se você fica consumindo conteúdos de que o mundo vai acabar, que o desmatamento, etc., novamente, não quero que ninguém seja alienado, mas se você fica só consumindo esse tipo de conteúdo, lembra que os algoritmos das redes sociais, eles percebem o tipo de conteúdo que chama atenção para nós. Se você curtiu, se você comentou, se você ficou com a tela parada, parou de rolar a tela, e ele vai trazer mais conteúdos semelhantes, né? Então isso a gente vai meio que deixando o cérebro só vendo esse tipo de coisa. E daí como é que você não vai ficar ansioso depois no seu dia a dia? A área do cérebro é responsável pela detecção de perigo, de detecção de ameaça, principalmente a amígdala cerebral, quando ela fica hiperativada, ela começa a generalizar. Os estímulos que antes eram neutros começam a ser interpretados como estímulos perigosos. Então não tem como a pessoa ficar consumindo conteúdo sempre que vai causar ansiedade e achar que ela vai ficar calma. Então às vezes eu atendo os pacientes no consultório e falo, mas eu gosto de ficar jogando pra me acalmar, sabe? Mas não é assim que funciona não, viu, gente?
Na verdade, isso vai mantendo você nesse padrão de ansiedade, né, de estresse. Já falei da insônia, então aqui é bem importante a gente lembrar, né, que a luz, o estímulo luminoso, ele é um marcador para o nosso cérebro de vigília. O cérebro tem um ritmo chamado ritmo circadiano, o ritmo dia e noite, e existe uma orquestra química que regula quando a gente dorme, quando a gente acorda, né, de neurotransmissores, de hormônios, neurohormônios. E se você fica com... A gente já tem muita luz artificial no nosso dia, né? E daí se a gente fica ainda mais com a tela lá, até a hora de dormir, vai prejudicar demais. Como eu falei, antigamente as pessoas tinham muito menos insônia do que hoje. Hoje é uma epidemia de insônia. Além do mais, pessoas que ficam na cama, no celular, ai, agora eu tenho um tempinho pra mim, ai, antes de dormir, só vou ver um pouquinho de rede social. Você tá dando muito estímulo sensorial pro seu cérebro, luminoso, sonoro, de conteúdo. Você vai deixar seu cérebro alerta. E mais, você vai fazer um condicionamento, que ali na sua cama não é de dormir, é um lugar de ficar vendo coisas interessantes e excitantes do ponto de vista neurológico, e daí o seu cérebro vai começar a ficar confuso, ele vai achar que, mas aqui não é lugar de dormir. Então, para pessoas que estão se identificando, realmente eu tenho essa dificuldade, nem leva o celular pro quarto. Olha, gente, doutora, mas como é que eu vou acordar? Compre um relógio despertador, eles ainda existem, viu? Eu tenho pacientes que fazem isso, começam a usar relógio ao invés do celular para acordar, porque não resiste. Chega uma notificação, a pessoa acorda, vai lá ver o que é. Então, já corto mal pela raiz e deixo o telefone carregando lá na cozinha. Mas é isso. E também que o digital pode estar relacionado à queda de produtividade, obviamente, das pessoas, porque, afinal de contas, a gente perde o nosso tempo, a nossa energia, fazendo coisas que a gente não vai ter resultado algum, né? Ficar vendo um monte de videozinho pra você que nasceu nos anos 90. Eu adoro ver esses vídeos, morro de rir. Que a gente gravava fita cassete, fazia isso, aquilo, e a gente fica ali distraído. Então, entendam também que todo tipo de conteúdo que você consome é informação que o seu cérebro vai ter que metabolizar, ele vai ter que catalogar, ele vai ter que guardar. É um estímulo cognitivo para ele, de atenção e de memória. Então, isso que eu falo, a sua atenção vale ouro. E para o que você está usando a sua atenção? Porque hoje também a gente pega muitas pessoas se queixando de desatenção. Ai, doutora, será que eu sou TDAH? Será que eu tenho algum outro tipo de problema? Não, você está gastando a sua atenção com um monte de conteúdo aleatório ainda, que vai levar você do nada para lugar nenhum, e o seu cérebro está cansado. Você já dorme mal, fica no telefone até altas horas, consumindo um monte de conteúdo nada a ver com nada. Como que o seu cérebro vai conseguir ter atenção depois? Impossível. Ajude o seu cérebro a te ajudar, entenda como ele funciona e a melhor forma de aproveitá-lo. Ok, então o que mais que eu queria falar para vocês? O que é o detox digital? Gente, essa palavra é bem para chamar atenção mesmo, né? Lembra dieta. Mas o detox é você voltar a ter o uso mais racional, com menos tempo, menos intensidade de redes sociais. Por que ele é importante? Porque daí, nós chamamos isso, gente, na área de saúde mental, de ações comprometidas. É quando eu me comprometo a fazer algo para o meu bem, enquanto o meu córtex pré-frontal ainda está no comando. Vejam, já falei de 2 áreas cerebrais para vocês hoje, agora a terceira, córtex pré-frontal. Falei do núcleo accumbens, que é a área do prazer. Falei da amígdala, que é a área do medo. Essas 2 áreas são bastante primitivas. Quando a gente fala córtex pré-frontal, é a área do cérebro que se desenvolveu na espécie humana e que ela deveria, pela hierarquia, comandar o cérebro na grande maioria das vezes, tá? Claro que tem momentos que sim, o medo é importante frente a uma ameaça real, e é claro que tem momentos que também a área do prazer tem que ter supremacia. Mas quando a gente faz ações comprometidas é quando o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por prever resultados. Puxa, se eu ficar aqui até a meia-noite, como é que eu vou acordar amanhã? Amanhã eu vou estar super cansada, desatenta, com dor de cabeça. Isso é córtex pré-frontal. É quando ele consegue ainda estar no comando e falar, quer saber de uma coisa? Não vou entrar no celular hoje. Então, o detox digital nada mais é que deixar o teu córtex pré-frontal tomar decisões que a longo prazo serão mais benéficas, tá? Então, na verdade, é a gente ter autocontrole e reduzir
drasticamente o uso de redes sociais, de WhatsApp, de e-mail, para você ter momentos de descanso, para que você tenha um lazer ativo, um lazer social, um lazer de aprender algumas habilidades. Então tem pessoas, como eu falei, que andam muito sobrecarregadas, né? Infelizmente é mais regra do que exceção, e daí fica difícil sair das redes sociais, mas o que você precisa, o seu cérebro está buscando lazer e descanso, mas não será dessa forma que ele vai se abastecer. Então, quando a gente reduz a exposição, o nosso controle emocional melhora, a nossa capacidade de concentração, né? Então, o que eu falo, sua atenção vale ouro, então seja bem seletivo com o tipo de atividade que merece a sua atenção, tá? E com menos distração é possível usar melhor o tempo para atividades significativas. Eu vejo que as pessoas vivem muito como se as coisas acontecessem meio por acidente, não faz planejamento de nada. Gente, o que é importante tem que ser planejado. Um tempo com um amigo, um tempo com seu marido, um tempo com seus filhos. Isso é extremamente importante. Então, planeje. Não é quando der, é coloque na sua agenda, ao invés de perder tempo com um monte de rede social. E também fortalecimento mesmo das relações, né? A gente precisa estar presente no momento, né? Não aquele monte de gente, às vezes, tá junto, cada um no seu celular, né? É bem deprimente, na verdade, né? Eu quero trazer para vocês 3 exemplos de 3 mulheres que eu atendi e que conseguiram com o detox digital melhorar a sua vida. Quem sabe você se identifica com alguém aí, vamos lá. Então, a primeira paciente é uma moça que gastava muito pela internet e ela falava, doutora, não é só isso não, eu vejo que tá em promoção na loja, eu vou lá e eu gasto muito e isso depois me deixa super mal, eu fico me sentindo super culpada. E a gente viu que a questão do digital, ela estava atrapalhando muito o autocontrole financeiro, tá? Então, o que nós fizemos? Ela, entre as medidas que ela tomou, ela deixou de seguir, ela viu que ela seguia muitas lojas, ficava vendo live de promoção e também ela dava o telefone dela para as lojas mandarem muito WhatsApp. Ah, vem aqui, dá uma passadinha, você tem cashback, você tá sumida, nananã. Então, quando ela deixou de seguir as lojas e pessoas, né, que falavam de marcas e tal, o cérebro dela passou a ter muito menos conteúdo em relação a isso. Gente, uma questão da dopamina que é bem importante de se entender é que ela não é só liberada quando nós temos o prazer imediato, mas a dopamina está extremamente relacionada à antecipação do prazer. Então, quando você começa a dar pistas para o seu cérebro que você vai ter aquele comportamento, ele já começa a liberar a dopamina, ele vai buscar o comportamento. Daí o córtex pré-frontal não manda nada mais. Então, falar de Black Friday, promoção disso e aquilo, são estímulos poderosos, hein? Lembra que eu falei que o autocontrole nosso tá baixo, né? O Guilherme falou aqui que ele não fica na internet, dorme 8 da noite, acorda 7 da manhã. Excelente, Gui. E que joga beach tênis, nossa, aí sim é uma dopamina que vai te ajudar, porque o exercício físico está muito relacionado a bem-estar, por endorfinas, dopamina, né, serotonina, inclusive. Então é isso, Gui, o que falou, a internet não acrescenta nada. É isso que eu tô falando, pessoal, tem coisas boas na internet, não é tudo ruim, claro que não. Tanto é que a gente tá aqui conversando usando uma rede social, né? Isso aqui a gente tá fazendo psicoeducação, tô ensinando vocês a como ajudar seu cérebro na questão do digital. E outra coisa, gente, as redes sociais conectam as pessoas também. É muito legal, às vezes, você ter um familiar, um amigo, uma amiga que mora longe e poder conversar com essa pessoa. Eu atendo muitos pacientes de forma remota. O que a gente não pode é perder a mão, tá? Porque a tecnologia em si, ela não é do mal, ela é boa. É você que tem que estar no comando dela. É igual um carro, ele pode te levar onde você quiser, quem tá dirigindo é você. Então, esteja no controle. Essa é a chave. Então, voltando ao caso daquela moça que eu falei, depois que a gente parou de mostrar pro cérebro dela só aqueles conteúdos, ela teve muito mais autocontrole. O segundo caso é uma moça excelente
e ela fazia muitas comparações desleais. Uma pessoa que tem assim um perfil mais perfeccionista, que se cobra muito. Fala aí, põe aí pra mim nos comentários se vocês também têm essa dificuldade. Ficava se comparando o tempo todo. Isso derrubava ela, minava a motivação dela, deixava ela assim com uma autocrítica super alta, se pondo pra baixo. E daí eu falei pra ela, amiga, deixa de seguir, mas é pra ontem. Para de ver essas pessoas com recortes perfeitos de uma vida idealizada que não existe na vida real. E outra, gente, cada um tem sua história, cada um tem seus pontos fortes. A gente não sabe se aquilo é verdade, né? E daí, pra quê? Pra que ficar mostrando estes modelos para o cérebro? Então, vejam, eu dei 2 exemplos para vocês de conteúdos, né? Um era que estimulava muitos gastos. E esse é de trazer uma insatisfação, sabe? Ah, eu quero ser igual a tal pessoa, então eu vou comprar o produto dela, então eu vou fazer tudo que ela faz. Você perde parâmetro. Presta atenção em você, cada um é de um jeito. E eu falei pra ela, e ela se sentia mal. Ai, acho que eu tenho inveja dessa pessoa. Eu falei, não, é uma emoção normal, você só tá... Seu cérebro tá te indicando que você também quer ganhar mais dinheiro, você também quer, sei lá, ficar mais bonita, etc. Mas isso tá te fazendo mal, deixa de seguir. E daí a gente combinou que ela pararia mesmo de fazer isso. E já houve também uma melhora, porque era uma pessoa que acabava também gastando sem necessidade na internet, por nunca se sentir preparada. Ah, eu preciso ser igual a fulano, eu preciso ser igual a ciclana. E um outro exemplo que eu quero dar pra vocês é de uma outra moça que ela trabalhava com internet, com rede social. Então ela já ficava o dia todo fazendo stories, fazendo anúncios, posts para poder vender, né? E daí ela se envolvia demais. Então a gente tem que ter muito cuidado também, tá? Com esse limiar do que é trabalho e o que já tá uma coisa assim tóxica pro cérebro, né? Então o que essa pessoa começou a fazer? Essa moça começou a chegar em casa e o telefone ficava bem escondido, né? Até o outro dia pela manhã. Então ela passa várias horas por dia no celular, porque é o trabalho dela, tem que divulgar a loja dela, tem que mostrar como é que usa os produtos e tudo mais. Só que daí em casa... Então, gente, o cérebro, ele gosta muito de regras bem claras. Então essa moça é o quê? Cheguei na minha casa, o celular vai carregar lá na cozinha e ela falava assim, eu subo pro quarto, eu vou brincar com a minha filha, eu não quero nem saber mais. Então, esse negócio de só mais um pouquinho, eu preciso diminuir. Mas se você não tem um tempo definido, um horário definido, vai ficar muito difícil pro seu cérebro, tá? Tudo que a gente quer, lembra que eu falei, tudo que é importante tem que ser planejado? Também, o uso de rede social tem que ser planejado. Eu vou ficar então 60 minutos por dia. Coloca o lembrete no teu YouTube, no teu Instagram, até no teu aparelho dá pra colocar lembrete, viu? E outra, é melhor se você souber. Das 6 às 7. Não, eu tomo meu banho, fico lá 30 minutos que seja, depois eu vou ler um livro. Perfeito. Inclusive, parear estímulos, assim, uma coisa que você precisa fazer. E você, primeiro eu vou fazer uma coisa importante que eu preciso e depois um pouco de rede social. Também é legal, porque daí você coloca primeiro algo que precisa ser feito e depois você dá uma recompensa pro seu cérebro. Pode ficar um pouquinho curtindo ali a rede social. Gente, que não pode é perder a mão, né? E daí o Guilherme disse aqui que ficar falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso é viver de acordo com seus valores. E a grande maioria das pessoas não tem nenhum valor como pessoa que acha importante ficar perdendo tempo na internet. Mas todo mundo cai na armadilha. Então isso aqui é um alerta. Pare de se enganar. 3 sinais de que você precisa de um detox digital. Não é normal pegar o celular a cada micropausa que você faz. Elevador, enquanto tá esperando uma coisinha de 1, 2 minutos, tempinho que você podia dar uma alongada e no banheiro. Não é normal, gente. É sinal que seu cérebro está viciado em estímulo de rede social. Não é normal não conseguir dormir por ter ficado em uso de tela deitada na cama. E não é normal se programar para ficar 10 minutos no telefone e perder 50 ou 60 minutos. Então veja, esses já são sinais que seu autocontrole foi pelo ralo e que você precisa retomar as suas atividades. Então vamos para as estratégias, né? Já falei um monte aqui para vocês por que isso não é bom. Agora eu quero falar para vocês o que a gente faz com isso, então. Tem que fazer com a gente... com certeza. Lá, a Marta falando, realmente,
Você vai ficar dando junk food pro seu filho todo dia? Não vai. Então por que você come porcaria, janta miojo todo dia? Você vai ficar deixando seu filho o dia inteiro na tela? Não vai. Então por que você, na hora de descansar, vai ficar em tela também? Os modelos educam muito mais do que as regras, viu, gente? O que a gente faz é o que fica. Eu confesso pra vocês, eu também gostaria que meu filho fizesse só o que eu falo, mas ele faz o que eu faço. Então, se não por nós mesmas, que seja por amor aos nossos filhos, né? Vamos dar o exemplo. Então, primeiro, pessoal, definir limites e horários de uso. É isso que eu tava explicando pra vocês. É muito mais fácil pro seu cérebro. Quando você vai na academia, como que é? Não é muito mais fácil saber, ó, eu vou de terça, quinta e sexta, do que, eu tenho que fazer 3 vezes na semana. Quando vê quinta-feira e você não fez nada. Foi só uma vez, né? Então, tudo que é importante tem que ter horário de dia, tem que ter ali muito claro pra você que horas você vai fazer isso. Esse uma grande dica pra vocês, tá? Estabelecer momentos offline. Lembra que eu dei o exemplo daquela moça que quando em casa ela deixava bem longe carregando. Então você pode estabelecer horários. E é muito legal ter isso na família, sabe? De domingo é um dia offline, agora a gente não usa mais o celular, todo mundo deixa o aparelho. Tem, né, pessoas que tem até ali como que um lugar mesmo, estacionamento do celular pra deixar ele quietinho ali. Isso é bem legal. Ó, aqui em casa, assim, refeição jamais, né? Depois das 20 horas, nada. Porque daí, pronto, as crianças vão se preparando mais pro sono, a gente também. Eu falei pra você do estímulo visual, luminoso, sensorial, né? E durante as refeições, gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente não prestar atenção no que tá comendo e não poder ter ali uma troca, um momento à mesa com a família, é que o negócio tá feio mesmo, né? Você pode desativar notificações. Então lembre-se, nossa, meu iFood é uma coisa. Toda sexta-feira ele vem me falar que a pizzaria tá aberta. Ele já sabe que de sexta que é o dia da pizza aqui em casa. Então, assim, como eu falei, o algoritmo ele vai pegando os nossos hábitos, né? Ele vai prevendo os nossos hábitos a partir disso. E ele vai começar a mandar notificações, você vai lá e desativa. Remover aplicativos não essenciais. Isso também é bem importante, tá? Tem gente que tem que tirar, gente. Tem que fazer o detox ali raiz, cortar... mudar senha, tem gente que muda a senha pra ficar um tempo sem ter acesso. Então, pessoas que às vezes têm que focar muito em algum projeto, por exemplo, terminar de escrever um TCC, alguma coisa assim, terminar uma pós, tem que estudar pra prova, deleta, tira o aplicativo do celular, depois você coloca de novo. Mas prioriza o que é mais importante. Outra coisa, eu falei pra vocês do lazer. O lazer é extremamente importante para o cérebro ser mais criativo, mais produtivo, mais inovador. Se você só deixa esse lazer passivo, que é receber um monte de informação, você vai ficar muito cansada, não vai conseguir, não vai vir essa criatividade. Então, o lazer, ele tem que ser também, não é que não pode assistir um filme, uma série, gente, mas não pode ser só isso e o tempo todo. Então, vamos colocar uma leitura, vamos colocar um lazer atrelado ao exercício físico, à natureza, fazer uma caminhada, né, pra quem mora aqui em Londrina, vai lá no lago, andar no pedalinho, andar de bicicleta, ou desenvolver hobbies offline, porque os hobbies, eles também treinam o cérebro com habilidades geralmente diferentes das que a gente usa no nosso trabalho. Isso é muito legal, porque o cérebro vai fazer novas conexões, ele vai conseguir generalizar, às vezes uma coisa que você aprende a focar num detalhe, enfim, algo diferente, até destreza manual, você vai poder depois usar em outras atividades. Mas se você não treina, seu cérebro não vai conseguir do nada estabelecer novas conexões. Tem que estar exposto, né? E também é importante você ir monitorando o progresso. Então, existem aplicativos também que nos ajudam a controlar, né? Olha só, tô usando menos tempo, puxa vida, hoje eu consegui terminar tal coisa que eu queria por estar menos tempo em rede social, né? Também é importante pedir apoio de amigos e familiares. Então, uma vez por ano, faço um detox com as minhas amigas, ou é lá no Clube do Livro, ou agora no meu curso online a gente fez também. Eu sempre pego alguém junto comigo, porque isso me dá também senso de responsabilidade. Então, quando eu falo, eu vou fazer o jejum de dopamina, de rede social. Então, eu me sinto parte do grupo, assim, nossa, eu tô junto com as meninas, não vou furar. Eu vou fazer porque elas contam comigo também. Então, é legal ter sempre algum parceiro aí de detox, porque ajuda a gente um dar suporte pro outro, né? E celebrar pequenos progressos, tá?
reconhecer e comemorar avanços. Então eu vejo assim, o pessoal às vezes, né, deixa a televisão no quarto, deixa o videogame sempre ali já pronto pra jogar. Então assim, dá uma dificultada, tira da vista, guarda. Lembra que a pista visual pro cérebro é um grande determinante de comportamento. Então, igual eu falei, se você deixa o seu telefone guardadinho, você vai pegar menos ele. Se ele estiver ali, né? Igual a pessoa que tem chocolate no criado mudo. Já vi isso. A pessoa tá dormindo, ela acorda e come chocolate, gente. Não tem nenhum trabalho de ir na cozinha. Então é a mesma coisa. Tudo que tem muito fácil acesso, o cérebro vai facilmente percorrer aquele caminho. Tá? Então, o que eu gostaria de rever com vocês é que nós estamos muito expostos a todos esses tipos de dopamina rápida de rede social, de jogos, de anúncios, de compras online, todos chamativos que mexem com as áreas cerebrais do prazer, que essa circuitaria ela é difícil para o córtex pré-frontal controlar. Lembra que o prazer está ligado à nossa sobrevivência, então ele vai muitas vezes prevalecer. Pessoal, eu tô encerrando a live, já tô indo pros minutos finais. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui pra mim que eu já respondo pra vocês, tá? Então lembre-se, além de tudo, já é difícil pro nosso cérebro a questão do neuromarketing, neuroeconomia e do capitalismo límbico. Eu não falei essa palavra antes aqui, mas é assim, esses ramos da economia que estudam muito o nosso cérebro. Então, a gente saiba que todo conteúdo que você consome em streaming, em jogos, em redes sociais, eles são já testados em uma audiência prévia para saber que tipo de reação emocional aquilo vai gerar em você, e a gente já sabe muitos dos gatilhos emocionais que fazem o cérebro se comportar de uma determinada forma. Então, como eu falei, as pessoas são estudadas, reações fisiológicas que indicam, olha, deu medo, vai gostar do medo. Então, né, filme de terror, você sabe, faz o maior sucesso. É porque o medo é uma emoção que é um gatilho mental para nós, assim como o prazer. Então, esteja muito atenta, porque quem tá falando com você do outro lado sabe como seu cérebro funciona, então você também tem que saber, certo? Além disso, nós vimos como o cérebro precisa de hábitos bem já planejados para ele conseguir se manter, para o córtex pré-frontal ter o autocontrole. Então planeja um tempo, não é que não pode, é uma delícia às vezes ouvir um podcast, ver um show, uma série, um documentário, e também rede social, gente, não é que não pode, mas que seja de um tempo controlado. Para mim, o melhor, na minha opinião pessoal, são as notificações. O meu Instagram, às vezes eu até paro a live porque eu esqueço de tirar, porque a cada 10 minutos ele me avisa, você já tá 10 minutos no Instagram, que eu acho excelente, porque daí córtex pré-frontal é relembrado, nossa, preciso sair daqui agora, né? E também, mas pode ser também 30 minutos, 60 minutos, agora eu tenho meu tempinho, mas deixa o celular te ajudar e te trazer os lembretes, tá? Também nós vimos pessoas que fizeram algumas medidas dessas de detox e conseguiram ter mais autocontrole no gasto, pararam de se comparar tanto. Gente, a insatisfação, o desejo, isso é um gatilho mental também, sabe? Ai, eu quero ter aquele corpo sarado. Ai, eu quero ter aquela roupa. É o gatilho do desejo. Só que isso gera muita insatisfação na gente. Nossa, ela tem, eu não tenho. Ela foi viajar, eu não fui viajar, né? Então, cuidado. Se você sente que você fica se comparando o tempo todo, que isso está te fazendo mal, deixa de seguir, corta, porque a tua saúde mental vai agradecer, viu? E também nós vimos outro caso daquela moça que eu falei que trabalha no digital, então ela tem mais esse obstáculo, né? Hoje muitas pessoas ficam bastante online, então tem esse cuidado, separa o que é trabalho, o que é lazer. Chegou em casa, desliga o telefone, deixa ele lá quieto, porque daí você vai ter, seu cérebro vai conseguir separar mais facilmente essas questões, tá bom? E nisso, quanto menos a gente tiver acesso, mais o nosso cérebro vai equilibrar os níveis de dopamina. Lembra que eu falei que dopamina rápida o tempo todo leva ali, com o tempo, uma produção menor, uma liberação menor de dopamina? Então, se você faz esse uso ocasional, controlado, você não vai ter uma dopamina baixa. Então, teu cérebro vai ter muito mais autocontrole, não vai ficar buscando isso toda hora. Senão a gente entra nesse looping
de menos dopamina, quero mais dopamina, daí o cérebro produz menos ainda, e isso vai te levando a outras consequências, como estresse maior, mais ansiedade e tudo mais. Como eu falei, cuidado com os conteúdos. Se você já é uma pessoa com um temperamento mais ansioso, para de ficar vendo um monte de coisa, de ansiedade, porque daí, aí sim que a tua amígdala cerebral vai ficar mais hiperativada e ela generaliza. As pessoas não entendem muito isso. Eu falo várias vezes, ó, se você fica vendo conteúdos que vão te gerar ansiedade em determinada área, tudo daí a amígdala começa a interpretar como perigoso, sabe? Então, cuida, gente, cuida da saúde mental, porque depois que perde, é bem mais difícil recuperar, viu? E por fim, né, nós vimos aqui algumas estratégias que nós falamos aqui, de ativar notificações, tirar aplicativos, determinar o tempo de uso e ser feliz, né, gente? Vamos ter um lazer aí na natureza, vamos fazer caminhada, ver pessoas, enfim, trazer para o nosso cérebro essa dopamina de uma forma muito mais saudável. Pessoal, é isso. Eu quero agradecer vocês que participaram comigo do começo até o fim. E vejo vocês na nossa próxima live, final de semana que vem. Eu vou colocar novamente a votação para saber o que vocês querem saber, mas que todos tenhamos uma excelente semana e com um cérebro mais equilibrado e mais produtivo. Até lá!